Bom dia, Ana Paula. Estamos aguardando o pessoal chegar. Aí vocês vão me dizendo, Jorge sempre na linha. Vocês vão me dizendo se vocês estão escutando bem. Estão me assistindo aí. Estão ouvindo, estão vendo bem. Me deem uma luz. Jéssica. Bom dia, Ana Paula. Muito obrigado. Sinal que você está me escutando bem. Muito bom. Grande Jorge. Cristine. Anderson, acho que é o Anderson. Então tá bom. Cíntia. A galera toda chegando aí cedo aqui. Beija-Flor vem me ver aqui. Tem um beija-flor que vem aqui sempre aqui na varanda de casa. Quando ele me viu, ele foi embora. Darlan. Muito bem. Eu vou começando. Obrigado, grande Anderson. Beleza. Eu vou começando aqui, porque vai ser uma live que não vai ser tão longa. Mas uma live importantíssima. Talvez uma das mais importantes e que faz com que a gente entenda muita coisa. Eu vou falar um pouco do dia de hoje e a relação desse dia, o aprendizado que a gente pode ter desse dia com a nossa vivência dentro do casamento, com a nossa vivência conjugal. Né? Puxa vida, Marcelo, mas qual é a relação, né, da Sexta-feira Santa com o meu casamento? Né? O que tem isso? Tem total relação. Os casais que eu faço mentoria, alguns, enfim, dependendo do perfil, dependendo da evolução da mentoria, a gente chega praticamente a fazer uma sessão de mentoria praticamente baseada na Sexta-feira Santa. Ou pelo menos, não obviamente falando da Sexta-feira Santa, mas com as ideias. Né? E para quê? Para que a gente consiga entender uma série de coisas que acontecem dentro do casamento. Repara, a chave do entendimento da vida e, consequentemente, de tudo que faz parte da vida, e o casamento faz parte da vida, ela está nesses 3 dias agora. Hoje, amanhã e domingo. O amanhã já, enfim, no final do dia já é domingo. É um acontecimento chave na história da humanidade. Repare o que eu estou dizendo, né? É um acontecimento. Não é um simbolismo, não é uma ideia, não é um dogma, não é um fato. Nós estamos diante de um fato. A sexta-feira, esses dias, nós relembramos um fato, ou seja, uma realidade. Não é uma mera teoria, mas é uma realidade. E diante dessa realidade, e é uma realidade que começa hoje, que é uma realidade dura, uma realidade difícil, vamos dizer assim, de ser digerida, inclusive, muita coisa tem que mudar em nós. Tem que mudar. Não poderíamos passar por mais uma Sexta-feira Santa, por mais uma Páscoa iguais, como pessoa e como casal. Não poderia. Porque é uma realidade imensa, é uma realidade muito grande. É uma memória muito marcante. E isso, independente do temperamento, falávamos antes do temperamento, daqueles que guardam mais, os mais secos, dos que guardam menos, os mais úmidos. Independente disso, é uma memória que marca todos nós. Deveria marcar profundamente todos nós. Nunca poderia, porque faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história. E esse é um dos grandes erros hoje, quando se faz uma análise de uma série de coisas. As pessoas esquecem que a gente não é fruto de um acaso que surgimos aqui em 2021, no meio de
agora no meio de uma pandemia de coronavírus, não sei o quê. E todo para trás nunca existiu. A gente quer quer andar com a nossa vida, escrever a nossa história, escrever a nossa narrativa aquém daquilo do qual nos fundou, daquilo nos qual nos forjou. E mesmo que eu não estivesse presente, no caso do fato que estaremos falando hoje, há 2000 anos atrás, um pouco menos de 2000 anos atrás, isso marcou a nossa história. A nossa história ela é composta não só simplesmente por aquilo que a gente escreveu a partir do dia do nosso nascimento, a gente começou a escrever a partir do nosso nascimento. Óbvio que ali a minha parte pessoal, o meu eu ali, se escreve ali, mas o meu eu ele vem daquilo da minha história, da minha família, onde eu nasço, começo a viver, foi o que eu escolhi, a cidade onde eu nasci, onde passei os primeiros anos da minha vida, outros escolheram por mim. O meu sobrenome vem de uma série vem do passado. A predisposição a ter determinadas doenças, toda a minha genética, a minha carga genética, ela vem dos meus antepassados, de modo que a gente não é um ser jogado aqui. A nossa história ela começa muito antes de nós. E esse fato dessa história, no qual todos nós somos descendentes deste fato que aconteceu há quase 2000 anos, uma sexta-feira. E marcou a vida de todo ser humano, que veio antes, inclusive. Tal é a grandeza desse fato e o que vem depois. De modo que não é simplesmente um fato religioso também, e fundamentalmente, e importantíssimo, como fato religioso, como resposta à vida, mas também como um fato histórico, como um fato que marcou a nossa existência, que marca toda a nossa existência. E quando eu digo que ele não é um fato que pode ser negligenciado, é um fato que tem que ser analisado, é um fato que tem que ser meditado, e o dia de hoje é um dia de meditação, um dia de silêncio. Repara, há uma semana atrás eu falava do silêncio do homem, eu falava da importância de silenciar. Hoje, então, é um dia fundamentalmente silencioso, um dia para a gente meditar, parar um pouco para meditar sobre esses fatos que aconteceram há 2000 anos. Meditarmos mesmo, pararmos diante de Deus, diante de nós mesmos e conversarmos, né? O que esses fatos que aconteceram dizem respeito à minha vida? O que diz respeito ao meu casamento? Primeiro, a gente olhando hoje, né? Quem conhece o mínimo aí da história, sabe que é um dia triste, aparentemente triste, porque ele vai nos lembrar, basicamente, a Sexta-feira Santa, de um momento de angústia, traição, dor, tortura e morte. Ou seja, eu só falei palavras aqui que ninguém quer escutar. Eu só falei de coisas, de palavras, de ideias, enfim, de fatos, de realidades que a gente não quer meditar sobre elas. Não quero. Ninguém quer, todo mundo foge disso. Hoje em dia, por que inclusive, né, por que essa pandemia ela se tornou muito mais grave para a maioria das pessoas? Porque ela lembra exatamente isso. A pandemia ela veio, uma doença, seja ela qual for, e essa especificamente, vem nos lembrar que passaremos por dor, passaremos pela morte, passaremos por sofrimentos. E as pessoas hoje não estão mais acostumadas a isso. Não estão mais acostumadas. As pessoas fogem e veem tudo isso como uma grande desgraça.
E desculpa, mas encarar a dor, o sofrimento, a morte, que fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa realidade, é não querer aceitar a própria vida. E isso quando se processa dentro de um relacionamento, porque o relacionamento, todo relacionamento, o mundo todo, e o casamento especialmente, ele tem dor, ele tem sofrimento, ele passa pela experiência da morte, não a morte do casamento, mas a morte dos entes queridos em volta que morrem. Tá? Então, querer fugir essa realidade que faz parte, no fundo, é querer fugir a própria vida. É querer fugir de uma parte essencial ali da vida. Então, a Sexta-feira Santa, e ela só faz sentido a Sexta-feira Santa com a existência do domingo, porque senão seria a dor pela dor, e aí estaremos falando de um masoquismo, e não é disso que nós iremos falar. Nós falaremos a dor, o sofrimento, a morte, como algo próprio do ser humano, como algo que faz parte da existência do ser humano. E não como algo que eu procuro para ter um prazer. Não é isso. Ninguém procura dor ou sofrimento por um prazer. Se procura, enfim, pessoa sã. Se procura, muitas vezes se procura porque sabe que ali faz parte da vida. E por isso, às vezes, até se procura. Repara, ninguém gosta de passar, 20 horas por dia estudando. Sentado numa cadeira estudando. Mas se procura aquilo, passar por aqueles momentos de sofrimento ali, ficar numa cadeira 20 horas por dia, porque vê um bem maior por trás, que muitas vezes é passar um concurso público, ter uma carreira melhor. E por isso se procura, sim, aquele meio de sofrimento. Não por ter prazer por aquilo, mas porque vê. Uma mãe, quando vai ter um filho, ela procura saber que ela vai sofrer aqueles 9 meses da gestação, vai sofrer no parto, mas em prol de um bem maior, não porque ela tem prazer por aquela dor, mas pelo um bem maior que vem daquela dor, que é ter o seu filho, uma pessoa que ama. E da mesma forma o casamento. Se passa por humilhações, se passa muitas vezes por traições, se passa muitas vezes por lidar com pessoas com temperamentos difíceis, passa por lidar com pessoas complicadas, se passa por lidar com pessoas que mudam completamente, não porque gosta daquele sofrimento, daquilo que causa, daquelas brigas, daquelas confusões, não porque sente prazer por aquilo, porque não tem que sentir, mas porque vê um bem maior por trás. E por isso continua, e por isso não reclama. Iremos fazer isso. E por que a gente passa por tudo isso? Porque a chave está hoje na Sexta-feira da Paixão. Porque um homem, há 2000 anos atrás, passou por isso de uma forma muito mais tremenda. Passou por isso de uma forma muito mais tremenda. Não foi uma brincadeirinha a Sexta-feira Santa de Cristo. Vale muito a pena assistir o filme da Paixão, no Mel Gibson. Tem que ter estômago, não é aquela pessoa mais sentimentalzinha não consegue. Uma criança tem dificuldade porque é uma dor cruenta, é uma dor muito forte. Porque realmente não foi uma brincadeirinha de criança o que ele passou. Não foi uma dorzinha que às vezes vê representadas por aí, que não tem nem gota de sangue, para não mexer com ninguém. Não. Aliás, nem são imagens ruins, inclusive. Não retrata o que foi. Não. Foi um sofrimento absurdo. Que provavelmente a maior parte de nós, se passasse pelos sofrimentos físicos que passou, morreria muito antes, não chegaria nem à cruz. No filme do Mel Gibson, isso aparece bem explícito, né? Os próprios soldados romanos que vão fazer todos aqueles atos de tortura com o Cristo, eles aparecem cansados de bater.
Repara, se alguém cansa de bater em qualquer um de nós, eles morrem antes. Toma tanta pancada, tanta porrada, tanto soco, tanto pontapé. E a gente tem que meditar nisso, gente. A gente não pode se furtar disso, fingir. Ah, não, vamos comprar ovos de Páscoa aqui domingo para adoçar a nossa vida, porque a vida já está tão difícil por causa dessa pandemia. E a gente perde a grande oportunidade que temos hoje de realmente meditar naquilo que importa. Naquilo que vai fazer com que a gente mude de vida. Que vai fazer com que, na verdade, toda a nossa vida ganhe um sentido. A gente para de viver para pagar boleto, para de viver para ter prazerzinhos e compensaçõezinhas e começa a fazer uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena depois de as pessoas narrarem a nossa vida, contarem a nossa vida numa biografia. Porque a nossa vida esteve ali alicerçada naquilo que vale a pena. E tudo aquilo que vale a pena passa pelo sofrimento. Não há nada neste mundo que vale a pena que não passe pelo sofrimento. Nada. Rapaz, você pega uma pessoa, um casal que sei lá, está casado há 50 anos, que está nas últimas. Se você vai conversar com eles, lógico, eles vão te dar uma visão otimista. Em geral, são pessoas otimistas. Mas se você olhar um pouco a biografia, você vê uma cacetada de sofrimento. Uma cacetada de dores. Ah, então, Marcelo, eu não quero ser igual aquele casal de 50 anos e passar por tudo que eles sofreram. Eu vou dizer, lamento, então você não quer viver. Lamento, então você não quer ter um casamento, porque, me desculpa, mas ter um casamento feliz, ter uma profissão feliz, para ter uma vida que vale a pena, você tem que passar. Querer se esquivar do sofrimento o tempo inteiro é querer se esquivar da vida o tempo inteiro. Porque ela faz parte. Repara, eu assisti uma aula, vou abrir um parênteses, e a gente abre uns parênteses. Eu gravava aula com o Miguel Soriani sobre pornografia para a minha turma do Casamento de Verdade. Isso só está disponível para eles agora. E ele dizia, né? Marcelo, a forma de se encarar, de se superar a pornografia, só tem uma, você tem que encarar de frente aquela dor. Você tem que encarar de frente aquela causa que está te levando ao vício. É diferente de outras coisas que você às vezes foge, esquece, que não existe. Não, ali você tem que encarar de frente. Encarar de frente para vencer. Senão você não se livra daquilo. E é isso. Não há outro caminho senão bater de frente. Encarar os nossos sofrimentos. Encarar as nossas dores. Aceitá-las como nossas. Chegar ao extremo de amar aquilo. Porque aquilo faz parte da minha vida. E mais uma vez, não é masoquismo, é porque a gente ama, é porque a gente associa o tempo inteiro que amor é prazer. Amor é ter gostinho. Ai, mas não tem gosto. Caramba, quantas vezes a gente tem que dizer, repetir, massacrar que gostar, eu gosto de um pudim, de um sorvete de chocolate, no meu caso sorvete de amarena, que eu gosto de sorvete de amarena, de cereja. Não, mas disso a gente gosta. Quer dizer, o casamento, a vida não é de gosto. É feita somente de gosto. Não é somente de gosto. Ou seja, o problema não era o casamento, repara, Anderson. Era a tristeza dela. Enfim, não vou abrir esse parênteses agora, não. Sabe? E a gente continua vivendo na lei do gosto. E querendo... A vida das pessoas era... Eu tenho que fugir a todo custo de qualquer sofrimento. E a educação das crianças passa por isso, tá? Hoje a criança não pode sofrer nada. Não pode. Ela tem que privá-la de todos os tipos de sofrimento. Não. Meu filho tem que ter todas as coisas do mundo, comer tudo de bom no melhor do mundo. Né? Não pode. Ela, como assim meu filho vai passar por esse sofrimento? Como assim ele vai passar por essa dor? Você está educando errado. Porque a vida, ela faz parte. A dor e o sofrimento fazem parte. E aí o próprio Cristo, nessa Sexta-feira Santa, por isso que é a chave de toda a vida, está hoje, um cume no domingo, culminando no domingo, esse hoje que eu digo, esse hoje de 3 dias, ali.
Porque o Cristo ele vai passar pelos maiores sofrimentos humanos. Talvez nenhum ser humano, nenhum sofrimento sofreu, que ele sofreu fisicamente. Não só fisicamente, moralmente. Repara, ele foi traído pelos seus melhores amigos, dos seus companheiros, que estavam junto dele. Foi traído. Para aqueles que foram traídos daqui, que vêm me procurar porque foram traídos, ele também. Foi traído. Ele foi traído. Foi traído por dinheiro. Por 30 moedas. 30 moedas. Ele foi traído. Tá? Só você lembrar. Quando as pessoas vêm e falam, puxa vida, é a pior coisa do mundo. Olha, esse hoje nós já lembramos um homem que foi traído por 30 moedas de prata. E o que ele fez? Ele perdoou. Ele não foi traído simplesmente e a vida continuou. Ele foi traído por ele levado à morte. Tá? Ele foi traído para botarem ele para matar. Não foi uma traiçãozinha. De uma traiçãozinha no negócio que fizeram. Não. O cara traiu para levar o outro à morte. Uma traição tremenda. Traição gigante. Não uma traiçãozinha. Foi numa traição porque ele estava com desejo sexual. O cara tem um desejo sexual com outra mulher e teve aqui. Uma traição lógico que não estou diminuindo a dor e nem o ato da pessoa que faz isso. Mas a traição de Cristo foi muito maior. A que ele sofreu foi muito maior. E ele perdoou, uma traição muito maior. Aí você fala, é uma pessoa traída que, olha, desculpa, mas não tem outra coisa, você tem que perdoar, e vamos lá, vamos voltar à luta, né, por essa pessoa no qual você prometeu passar a vida. Por quê? Porque esse homem, há 2000 anos atrás, perdoou uma coisa muito maior. Caramba! E nele está a chave da vida. E nele venceu isso tudo. Entende? Então por isso que eu estou hoje fazendo praticamente um apelo a vocês a meditarem neste dia, meditarem a vida de vocês à luz deste dia. À luz desse dia, que são 3 dias. A gente tem que meditar a nossa vida à luz disso. Que mal fez? Nenhum. Não fez mal. E por isso que é pior. Porque é outra fala que a gente vem. Mas eu sou uma pessoa tão boa, eu fiz tão bem, sempre. E mesmo que não fizemos, já é uma análise errada. A gente sempre faz muita coisa errada, faz muita coisa má. Mas esse homem que sofreu isso, ele só fez o bem. Ele foi acusado daquilo que exatamente ele não fazia, ele não pregava. Ou seja, ele foi traído. Ele teve ele foi julgado. Falamos tanto hoje dos nossos juízes, né? Falamos tanto dele. Ele foi julgado com um julgamento iníquo, um julgamento forjado, e aceitou. Ele poderia, sei lá, feito ali um milagre ali, desaparecido dali, poderia ser defendido, faria a melhor defesa, seria o melhor advogado de defesa que já tenha existido. Ou seja, ele teve acesso a outra humilhação que a gente não aceita, da injustiça. Da injustiça. Ele foi traído e injustiçado. Para qualquer um de nós aqui, se passa uma fila da gente, a gente fica louco. É uma injustiça que estão cometendo com a gente, é verdade? A gente fica louco. Como assim me cometer essa injustiça comigo, logo comigo? Repara, teve um juiz, o julgado ele sofreu a pena de morte. Tá? Não foi uma injustiçazinha. Ele sofreu uma injustiça de uma pena de morte. Repara, tudo na vida dele é grande. Tudo leva à morte. Não é coisinha pequena. É uma traição que leva à morte. É uma injustiça que leva à morte. Tá? Então, ou seja, ele foi injustiçado, traído, espancado, chutado, cuspido. Alguém falou aqui. Imagina se tomar uma cuspida na cara. Ninguém aguenta. Cuspido, chutado, flagelado, de arrancar pele.
como eu falei, do soldado ficar cansado. Tanta escotada que deu nele. Chibatada que deu nele. E aí você olha a postura desse homem. É a postura de uma pessoa que não reclama de ter sido injustiçado, não fica falando mal de quem o traiu, não tem ódio de quem bate nele, nada. Nu, não falando nu, nem roupa, nem nada material tinha. Virou chacota. Chacota. Colocaram uma coroa, um poste de espinhos, não espinhos de madeira como a gente imagina, eram espinhos diferentes. Existia essa semana um documentário do Sudário que mostravam, inclusive, provavelmente o tipo de espinho, de planta, que eram os espinhos que colocaram na cabeça dele. Vocês viram chacota, ridicularizado no meio de todo o seu povo. Imagina, você no meio da sua família, alguém começa a fazer de chacota. Olha o rei! Aí bota um manto, bota uma coroa de espinhos para machucar mais e ridicularizar. Vai fazer chacota da tua cara. A violência moral, como a Ana Paula está dizendo, vai ter sido muito pior que a violência física. Muito pior. E você vê a reação desse homem. Ele poderia ter se defendido. É acusado de rei deste mundo. Também não desdiz. Ele poderia ter dito muitas coisas. E ele faz isso calado. Marcelo, por que ele faz isso calado? Porque ele é omisso? Porque ele é covarde? Não queria apanhar mais? Não. Tudo na vida de Jesus, e é assim que a gente tem que olhar, é pedagógico. Tudo tem uma razão de ser. Nada é indiferente. Nada é indiferente. Tudo é pedagógico. O silêncio de Cristo nos ensina de como tem que ser o nosso sofrimento. Tem que ser um sofrimento dessa forma, silencioso. A gente tem que aprender a sofrer em silêncio. Não porque a gente vai guardar aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, depois aquelas frustrações, e aí vou ter que depois procurar um psicólogo. Não, é porque eu entendo a razão daquilo tudo num propósito maior. Alguém escreveu o propósito aqui. Num propósito maior. Ele não estava ali sofrendo porque ele sabia que tinha uma razão de ser. A razão de ser estava naquilo que vinha depois da morte. E a razão de ser de tudo que a gente sofre está depois da morte. Sem a gente meditar na morte, que é o que o tempo inteiro a gente foge, a gente não quer meditar na Sexta-feira Santa, a gente não quer meditar na morte. Sempre foge disso. Só que a razão de tudo está ali. No nosso fim, no que a resposta que a gente dá para aquilo que vai acontecer conosco depois da morte é o que diz o que a gente faz na nossa vida. A nossa vida é aquilo que a gente acredita que vai nos acontecer após a morte. É isso. Tá? Todo mundo faz isso. Ah, Marcelo, mas e o ateu que não acredita na vida após a morte dele? Ele vive de acordo com esse pensamento. Mesmo que ele nunca tenha meditado muito, e provavelmente nunca o fez mesmo. A vida dele é em função disso. Como a vida de todos nós é em função disso. A resposta que eu dou para aquilo que acontece depois da morte é a resposta que eu dou para a minha vida hoje. E a resposta que eu dou para o meu casamento hoje. Por isso que eu estou falando que essa relação ela é muito íntima e é importantíssimo a gente meditar e é importantíssimo a gente viver. Sem essa análise, a gente vai sempre fazer uma análise superficial e limitada do casamento. No casamento e da vida. Tá? Então, a nossa resposta, aquilo que vem depois, é aquilo que a gente dá para o nosso sofrimento hoje. Se eu entendo que a minha vida ela continua após a morte, e a vida após a morte, a continuação daquilo que eu lutei por viver nessa vida, tudo ganhou uma coisa nova. Porque, tipo assim, a minha vida não vai acabar, sei lá, daqui a 10, 15 anos sendo comido por um verme.
ela tem uma continuidade. Existe uma eternidade no qual ela é a continuação daquilo que eu fiz aqui hoje. Opa, se eu vou viver eternamente em função daquilo que eu vivo hoje, caramba, o que eu vivo hoje toma uma dimensão nova. Eu tenho que fazer diferente. Só que o que eu estou vivendo hoje tem que ser muito melhor. Não pode ser uma coisa medíocre. E olha, opa, peraí, se a minha vida é eterna, o que são 40, 50, 60, 70, 80 anos perto de uma eternidade? Não é nada. Então, sofrer esse período não é nada perto da eternidade. Nada. E era isso que fazia com que Cristo passasse por tudo aquilo. Por quê? Porque a ótica dele não era a ótica desse mundo. Ele não estava com a cabeça simplesmente na Sexta-feira Santa, mas no domingo, quando sabia que ia ressuscitar e abrir a possibilidade para que todos estivessem com ele depois. Porque era o próprio Deus. Então, é essa ótica que faz com que a vida tome um sentido, com que o sofrimento do casamento tome um sentido e eu não fuja. Como uma criancinha foge quando um cachorro o morde. Ai, mamãe, meu cachorro me mordeu. Tira daqui, tira ele daqui. E tem gente que age assim na vida. E eu diria, a maioria das pessoas vive assim hoje na vida. A maior parte das pessoas vive hoje no seu casamento. Elas querem fugir. Porque não tem sentido ficar sofrendo se você não tem uma visão maior daquilo que vai te acontecer depois da sua morte. Se essa vida é o carpe diem, aproveite o dia, né? Se eu vivo nessa vida porque eu vou morrer daqui a 10, 15, 20 anos, então eu tenho que ter o máximo de prazer, porque tudo vai acabar daqui a 10, 15, 20 anos. Então é maximizar o prazer e minimizar o sofrimento em tudo. Só que a incoerência é tão grande que no próprio momento que a gente começa a pensar nisso e viver nisso, nós já começamos a ficar frustrados, já somos infelizes. Repara. Por quê? Porque essa é uma ideia que não nos leva a uma felicidade plena. Aquele que aprende a encarar que a morte é a eternidade e que com isso aprende a viver com os seus sofrimentos, com as suas dores, com as suas traições, com as suas sendo traído, sendo humilhado, sendo injustiçado, aprende a viver com isso, a viver com a existência disso, porque sabe que tem algo muito maior por trás, já é feliz hoje. Já é feliz hoje nessas coisas. E o incoerente, que vive como se a vida fosse, o fim dela fosse daqui a pouco, e por isso quer viver o melhor, viver essa busca desenfreada pelo prazer, é infeliz hoje, nos seus prazerezinhos, ele já é infeliz. E o outro, na sua dor, é feliz. Meu Deus do céu. É isso. Por isso eu estou dizendo, nessa Sexta-feira Santa, onde nós relembramos isso aqui, ó, a Via Sacra, hoje está todo o significado da sua vida e do seu casamento. Todas as dores do seu casamento, todos os seus sofrimentos que muitas vezes o seu cônjuge causa, e muitas vezes ele causa mesmo, eles ganham todo o sentido diante do dia de hoje, do entendimento do dia de hoje, do que esse homem passou, para nos ensinar isso, óbvio, para trazer depois essa eternidade, mas para a sua vida ali, nos ensinou tudo isso. Et homo, eis o homem. Foi assim que Pilatos vem nos trazer. Eis o homem. Eis o exemplo de homem, por excelência. Por isso que eu digo que nas mentorias de casais, eu tenho que remontar de algum jeito isso. Porque isso tem que aparecer no imaginário da pessoa. Ela tem que entender. O imaginário dela tem que aparecer a Via Sacra. Para ela entender as suas dores. Encarar isso de frente. Para ela entender que isso é parte da vida dela. Que ela é parte da sua vida, meu. Que você está me ouvindo. A traição, ela faz parte da vida.
As injúrias fazem parte da vida. A injustiça faz parte da vida. Meu filho, não existe ninguém passa nesse mundo sem sofrer alguma injustiça. Me desculpa, mas é a realidade. Todo mundo, todos nós já passamos por, já tivemos injustiças na nossa vida, já fomos causas de injustiça, inclusive, e passaremos por outras até o fim da nossa vida. Todos nós já sofremos, já tivemos doenças e vamos ter outras até o fim da nossa vida. Todos nós passamos por sofrimentos morais, passamos por brigas, discussões e passaremos por outras. Fomos caluniados, seremos caluniados novamente. Não há outro caminho, senão amares, acolheres e entenderes. Lógico que eu não estou dizendo aqui, você é injustiçado, vou ficar rindo e batendo palma. Não, lógico, se eu posso ali de alguma forma minimizar, se eu posso mostrar, me defender, ok. Mas não ficar revoltado, que é a atitude das pessoas. Ficar revoltado, ficar frustrado, ficar depressivo, é o fim da minha vida. Não é o fim da tua vida. É o começo da tua vida. Agora, cara, que você começou a viver, é o que a gente chama de vida adulta. O que é próprio de uma criança, minha gente? Uma atitude infantil é rejeitar o sofrimento de todas as maneiras. Porque ela não vê sentido naquilo. Óbvio. Ela não vê o que vem depois daquilo, ela não entende. Óbvio, a gente entende uma criança quando ela age assim. Por isso nós explicamos, a acolhemos. Estamos próximos dela, enfim, porque ela não tem maturidade para entender. Agora, num adulto, é o adulto que se espera aqui. Que tenha maturidade para entender aquilo e saiba suportar aquilo. O problema é que hoje nós vivemos numa sociedade de imaturos, que ninguém aguenta nada. É a sociedade do mimimi. Não aguenta nada. Que vive reclamando. Que não aguenta nem a sociedade do mimimi. Que reclama que vive na própria sociedade do mimimi. Quando, olha, essa é a realidade que nós vivemos. Tudo aqui, a maior parte, desculpa dizer, e sobretudo hoje, olhando isso aqui, o sofrimento que esse cara passou, esse homem passou, e meditando, os Enzos, é verdade, meditando tudo o que ele passou, a gente olha para a nossa vida e fala, eu não tenho sofrimento, eu não tenho injustiça, eu não tenho traição, eu não passo por dor física, perto do que ele sofreu, não. É ridículo. Já pararam para pensar? Já pararam para conversar da vergonha? Às vezes quando a gente vê uma pessoa que está sofrendo realmente, sei lá, num câncer terminal, e sofrendo muito e a pessoa sorrindo, dá vergonha de falar dos seus problemas para a pessoa, não dá? Eu tenho vergonha. Puxa vida, porque eu acordei com dor de cabeça. Caramba, a pessoa está morrendo de câncer, aqui está tomando morfina. É feia coisa. Ou chegar para um mendigo na rua e falar que, puxa vida, eu estou passando por dificuldades financeiras. O cara não tem onde dormir. Você vai chegar para ele e dizer, não, tem dificuldade financeira. Abre o teu olho, caramba. Não fala que tem dificuldade financeira? Porra, você tem onde dormir, onde comer. Tudo bem, não paguei um boleto esse mês. Porra, brasileira, a maior parte do brasileiro não paga a maior parte das contas. Não tem. Tá aí. Tá reclamando, passa problema financeiro. Então, gente, eles deveriam ter vergonha até daquilo que a gente diz que é sofrimento, que é a realidade, é a vida. A maior parte das coisas que a gente chama de sofrimentos insuportáveis, de grandes dores, é só a vida acontecendo. Desculpa, mas é a vida normal de uma pessoa normal, que a gente começa a se achar, inclusive, que os nossos problemas são tão grandes e a gente começa a se achar tão bom nisso. O orgulho é uma coisa assim, tão grande dentro do ser humano, que até dentro do sofrimento a gente quer tirar a vantagem de como eu sofro no meu casamento, como é difícil o meu marido, porque ele fuma, porque ele ficou bêbado no fim de semana, minha esposa, puxa vida, porque ela fica me cobrando
sempre aqui para eu ajudar em casa. Como eu sou, como a minha esposa é má comigo, porque ela me ajuda ela me pede ajuda, fica reclamando que eu não ajudo em casa. Ela só reclama da minha vida, tadinho de mim, porque minha esposa é cruel, ela não me deixa jogar futebol na quarta-feira. Como eu sofro, eu tenho que sair desse jugo, porque é insuportável. Insuportável isso. Que vida insuportável. Repara, você olha para os sofrimentos do dia de hoje de Cristo. Você tem coragem de dizer que a pessoa que reclama do teu lado é insuportável? Faça-me um favor. Faça-me um favor. Entende? Faça-me um favor. Porque eu sou tão injustiçado na minha casa que a minha esposa não repara o quanto que eu sofro para minha família. Olha para a vida de Cristo e vê quem foi injustiçado e se compara a tua vida, cara. O cara foi morto, foi julgado a pena de morte por um negócio que ele não fez, nunca falou. E você se diz injustiçado. Injustiçado. Porque a sua esposa está pedindo para você lavar o quintal no fim de semana. Tadinho de mim que eu trabalhei muito duro durante a semana. Aí você olha para Cristo, passou a madrugada sendo chibatado, escoteado, chotado. E no dia seguinte não reclamava. Olhava com amor ainda as coisas. É pregado numa cruz. E no momento último da vida dele, que ele poderia estar reclamando de tudo ali, foi justado aqui, ainda vai falar pro outro que está morrendo do lado dele, que sim era bandido, que poderia ir para o canto. Olha, você vai estar comigo hoje ainda no paraíso. Ele está preocupado com o outro. Ele está preocupado com a mãe, com os tipo adolescentes que estavam junto com ele. Está preocupado com ele ali. Ele não está... E você está preocupado porque o seu fim de semana, de uma semana tão cansativa, você precisa de tempo para você. E esse casamento me sufoca porque não me deixa tempo para mim. Meu marido me sufoca porque ele não me valoriza tudo que eu faço por ele. Como estou sufocado, é insuportável este casamento. Repara, confronta a sua vida com a vida da Sexta-feira Santa e diz que isso é insuportável. Me diz que isso é insuportável. Me diz que você é injustiçada. Porque meu marido curte forte mulheres de biquíni no Instagram. Lógico, fala com ele, tá errado, não tem que ficar curtindo foto no Instagram, tudo bem, reclama lá, dá umas porradas nele, mas vai dizer, olha, eu fui traída. Olha a traição que Cristo sofreu do coisa e perdoei. Você não pode perdoar o cara que fez essa cagada, porque isso é uma cagada também. Vê se você não pode fazer. Vê se você não pode perdoar. Perdoar não é aceitar, o cara continue, tá? Só para entender também, para vocês, o Marcelo está falando que é para deixar. Não estou falando nada disso. Falando nada disso. Falando de perdão. Bem diferente. Então olhe para a vida de Cristo e me diz se você não pode fazer isso. Porque é ridículo. Quando a gente olha a vida dele e a gente fala todos os sofrimentos que passa no casamento, a gente fala assim, caraca, meu Deus do céu, isso aqui não é nada. Eu tenho que dar mais graças a Deus por esse casamento. Eu tenho que viver mais 50 anos aqui sofrendo isso aqui, porque não é nada esse sofrimento. E por isso eu tenho que sorrir, eu tenho que estar feliz, eu tenho que me perfumar mais, ficar mais bem arrumado, servir mais essa pessoa. Porque não é nada. Primeiro que isso que eu chamo de cruz, essa pessoa que eu chamo de cruz, não é uma cruz. Esse cara caiu 3 vezes carregando isso e não estava reclamando. Às vezes ainda veio um homem para ajudá-lo. Ainda veio outro para segurar, limpar o suor na cara dela, no rosto dele. E eu estou reclamando das minhas coisinhas do dia a dia. E digo que é insuportável. Olha, gente, dizer que é insuportável o sofrimento, qualquer coisa que aconteça no seu casamento, me desculpa, mas não é. Não é insuportável. Você que não está sabendo lidar, você que está se deixando levar pelas coisas, tudo bem. Tudo bem. Você que foi traumatizado, ok. Agora, dizer que é insuportável, por favor. Por favor. É um pouco de senso que falta pra gente. Falta meditar na paixão. Falta meditar no dia de hoje. Falta meditar.
Falta de ver, de observar o mundo, sair de parar de olhar o próprio umbigo. Porque a vida de Cristo, a Sexta-feira Santa, ela acontece na vida, parcialmente, na vida de muitas pessoas. Ao redor, se você não quer pegar o exemplo de Cristo há 2000 anos, vai no hospital, visita a dor de uma pessoa no hospital, vai para a rua. Vivemos no Brasil, em toda cidade grande no Brasil, tem cidade pequena, você vai ver pobre, muito pobre. Olha para ele e diz que a sua vida é uma desgraça, que o seu casamento é uma desgraça, caramba. Olha, diz, não é. Não é isso tudo de ruim que você está dizendo. Para, agradeça. E aí a gente vai começar a passar de pessoas que reclamam, que amaldiçoam a vida, a própria vida, que só pensa em separação, divórcio, briga judicial, raiva, e vai começar a entrar no eixo da vida. Eixo da vida, que as pessoas hoje estão todas, em geral, fora do eixo da vida. E vão colocar o eixo da sua vida na posição correta. A pessoa que aprende a viver, aprende a suportar o sofrimento e, sobretudo, que eu digo, a grande... Assim, quando a gente sabe que a pessoa ela entrou no eixo da vida, quando aparece a alegria, tristeza é sinal de que há alguma coisa muito errada na nossa vida. Aprendam isso. Aprendam isso. Tristeza é sinal que há algo errado muito na sua vida. Vou ficar aqui triste porque morreu não sei quem. Porque... Está errado. Tristeza, está errado. Lógico, a saudade pode aparecer. No momento ali, uma certa tristeza pode aparecer. Mas uma vida triste, a tristeza, vamos dizer assim, contínua, tem uma coisa muito errada. Então, o fruto disso tudo é a alegria, a serenidade, tá? A paciência. Tanta gente, mas eu sou muito impaciente. Olha para a vida da Sexta-feira Santa. Medita. Medita nesse homem na cruz. Medita. E aí você vai entender o que é impaciência. Medita. Você vai entender o que é paciência ali. Não posso aceitar isso que o meu marido me fala, que ele sempre fala que a minha comida é ruim. Isso é inaceitável. Inaceitável é alguém ficar pregado num instrumento de tortura e ficar quieto. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Falam que a comida é ruim, é porque deve estar ruim mesmo. Aceita e pronto. Aceita e pronto. E faz uma comida melhor, ou se a pessoa viver reclamando, enfim, já saiba, já ri. Né? Quando a gente começa a fazer piada, a consequência é o bom humor. Uma pessoa bom-humorada, porque não tem motivo. E aí começa a fazer piada, inclusive, dos próprios defeitos. Dos próprios defeitos. Não fazer piada do defeito dos outros, mas dos próprios defeitos. Das próprias situações, das próprias mazelas. É isso. A vida ela ganha um contorno novo, um contorno mais feliz. Que é o que você está buscando hoje e está buscando onde você não vai achar. Entendeu? Onde você não vai achar. Por quê? Porque você está buscando no lugar errado, meu cara. Você está buscando no lugar errado. Sua vida está fora do eixo. Né? A vida vem para o eixo quando vivemos a Sexta-feira Santa. E hoje é a nossa oportunidade. Então eu aconselho a todos a fazerem uma via sacra. Tem várias na internet aí que vocês podem fazer. Aproveita. Para quê? Por que fazer a via sacra? O que é uma via sacra? São 14 quadros desses últimos momentos da vida de Cristo. Esses sofrimentos da vida dele. Né? Vai falando das quedas de Cristo. Vai falar da pregação de Cristo na cruz. Vai falar da sua condenação. Vai falar do encontro que ele vai ter com a sua mãe. O encontro com outras mulheres que vêm tentar diminuir o sofrimento dele.
vai falar do sepultamento dele. É fundamental. É fundamental para o seu casamento. É fundamental para a sua vida hoje. Não fuja disso. Não fuja do dia de hoje. Não fuja. Tá? No dia que a gente aprender a meditar no dia de hoje, constantemente, não só uma vez no ano, mas constantemente nós teremos entrado no eixo da vida, teremos entendido o sentido da vida. O sentido da vida passa por hoje, na certeza da ressurreição no domingo. Entende? Porque não é a morte pela morte, não é o sofrimento pelo sofrimento, é o sofrimento com sentido eterno, sentido de uma felicidade eterna. Isso que é muito importante ser entendido. Não é um sofrimento masoquista, é um sofrimento com olhares de eternidade, uma certeza da eternidade, uma certeza de uma felicidade eterna. E aí tudo faz sentido na nossa vida, tudo começa a fazer sentido. Tá bom? Então espero que vocês aproveitem o dia de hoje, uma santa sexta-feira, uma feliz Páscoa para vocês, para a família de vocês, com muito chocolate, né? E com muita alegria. Não deixem que nada tire a alegria do domingo, tá? Da ressurreição, porque vocês souberam viver bem a Sexta-feira Santa. Quem vive bem a Sexta-feira Santa, vive muito bem o domingo, tá? Vive muito bem. Então, e por isso faz sentido viver. Mas aí vão querer matar a sua alegria. Mas morrem 3.000 pessoas por dia por causa do vírus, não podemos nos alegrar. Mentira, temos que nos alegrar. Sempre. Temos que nos alegrar, porque passamos pela Sexta-feira Santa. E entendemos, inclusive, que a morte não é o fim. Não é o fim. A morte é simplesmente mais uma etapa da vida, tá? Que continua. E por isso o domingo faz todo sentido. Tá? Não deixe que ninguém tire sua alegria por nenhum motivo, por querer jogar você para baixo, por dizer que você é um ingrato, que não dá atenção para as pessoas que morrem. Isso é mentira. Isso é uma mentira. Você é uma pessoa que não está com a vida no eixo na Sexta-feira Santa, que não entendeu nada dessa vida. E tem mais uma pessoa querendo, um grupo de pessoas, uma mídia, o que for, querendo tirar do eixo da vida. Não deixe isso. Isso é mais um desses que querem fazer você esquecer da Sexta-feira Santa. Só que vocês estão alertados hoje. Vocês vão meditar a Sexta-feira Santa. E vocês vão entender e vão viver a alegria do domingo da ressurreição. Tá bom? Então tá ótimo, gente. Uma feliz Páscoa para vocês e sejam muito alegres. Muita felicidade no domingo, tá? Explosão de alegria nesse domingo. Tá legal? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.